Quem me vê morando numa ilha e com a rodinha no pé o tempo inteiro, pra lá e pra cá, viajando, não deve imaginar que o início da minha vida perto do mar e com viagens não foi tão simples assim. Eu conheci o mar pela primeira vez aos 19 anos de idade, foi no Espírito Santo. Eu acredito que a grande maioria das pessoas conhece o mar quando ainda é criança, né? Naquela fase da vida em que você não vai lembrar exatamente de como foi aquela sensação, mas no meu caso não foi assim. Eu lembro exatamente da imagem e do que eu senti na hora que eu vi aquela imensidão na minha frente. Daí eu já queria cair para dentro, né? E sem entender muito bem como que a mecânica das ondas funcionava na prática, eu só sabia na teoria da engenharia. Fui entrar com toda a vontade do mundo no mar e ali eu já tomei o meu primeiro e grandíssimo capote. E as meninas estavam lá na areia, na beira da praia, rindo, filmando e, cara, como que eu queria achar esse vídeo X-mês. Se você ainda tiver que você já prometeu, manda aí pra gente, pelo amor de Deus. Dá umas risadinhas. E pra ter lembrança desse dia que pra mim foi inesquecível, mas tem uma outra história de uma pessoa que conheceu o mar pela primeira vez que pra mim foi muito mais especial. Meu pai não é daqueles viajantes frenéticos. Ele viaja quando precisa, geralmente para comprar mercadoria para loja. Eu lembro quando criança ele sempre ia para Uberlândia, para São Paulo, para Goiânia, sempre em busca de comprar roupa. Mas às vezes dá uns rompantes do nada nele assim e ele vai. Mas na nossa infância não era comum isso de pegar um carro e ir pro litoral, não à toa, conheci o mar aos 19 anos. Mas a gente tinha a Praia dos Goianos lá, perto de casa, que é o Rio Araguaia, né? Aquele rio que corta 3 estados. Ali era meio que a minha praia. Então, já fui com a minha família, já fui com amigas, já fui com namorado, família de namorado na época, né? Meu primeiro namoro. Mas me faltava conhecer o mar. Mas era essa a dinâmica de viagens na minha vida na infância, quando eu era mais nova, assim. Inclusive, a primeira vez que eu andei de avião foi com meu pai, acho que eu tinha uns 8 anos, numa das vezes que ele foi para São Paulo comprar roupa para loja e ele resolveu me levar junto para aquela aventura que é comprar roupa no Brás. Meu Deus, que causa e confusão. Mas eu lembro muito da sensação de andar de avião pela primeira vez, de estar voltando para Goiânia, foi um bate-volta, né? A gente foi de manhã, voltou à noite, e a gente chegando em Goiânia e eu olhando a cidade lá de cima do avião, aquelas luzes todas iluminando a cidade, eu achei a coisa mais linda, chique do mundo. Mas ainda era uma coisa muito distante da minha realidade, não era algo comum para mim. E nem para meu pai. O hobby dele mesmo era ir pra fazenda. Isso você pode ter certeza, era todo fim de semana. E até hoje ainda é. Quando eu me mudei para Ilhabela, assim como quando eu me mudei para Ouro Preto, meu pai, que era um pouquinho contra, né, eu ir para esses lugares muito longes lá de Goiás, sempre acabava dando um jeito de ir ver onde que a filha dele foi se meter, né? Apesar de não gostar de viajar tanto, ele dava ali uma garantida de onde que a pretinha do papai, que sou eu, filhinha caçula, tava indo parar. E aí eu vim pra ilha, né? Então, o que, que ele foi obrigado a fazer? Sair de Piracanjuba, pegar 1 hora de carro, ir pra Goiânia, pegar mais 1 hora de avião, ir pra São Paulo, de São Paulo, mais 4 horas de ônibus até São Sebastião, depois mais 20 minutos de balsa pra chegar na ilha e aí mais uns 20 minutinhos até chegar aqui em casa. Foi aqui, assim, em Ilhabela, que aos 67 anos meu pai conheceu o mar pela primeira vez. Olá! Bem-vindo à sua sessão semanal de terapia astral. Por aqui a gente conta histórias reais da vida na Terra com um ponto de vista do céu. Bora para a sessão de hoje? Quando o assunto é viagens e estudos no mapa astral, a gente olha para 2 casas astrológicas. A casa 3, que fala de pequenos estudos, pequenas viagens, mais de curta distância, estudos quando a gente está numa fase inicial da vida. E a casa 9, que fala sobre as grandes viagens internacionais, longa distância, por muito tempo, e dos grandes estudos também, de estudos superiores, quando a gente já é adulto, de filosofias de vida, enfim, esses assuntos que a gente entende quando a gente tem uma maior maturidade intelectual, emocional, enfim. A minha casa 3 corta em Virgem e a minha casa 9 corta em Peixes. Mas além dos signos em que a gente tem nessas casas, é importante a gente entender se tem algum planeta ali dentro, né? E eita, como eu tenho. Na minha casa 3 fica aquele Júpiter retrógrado em Libra, que eu já contei bastante no episódio Não Tenho Palavras para Expressar, que é um episódio que fala sobre comunicação. Dentre alguns assuntos, a casa 3 também fala sobre comunicação. E na minha casa 9 eu tenho uma quase conjunção da Lua e da Lilith em Peixes. A marqueteira e astróloga bruxona
sai, em grande maioria, desse aspecto astrológico aí. Foi esse eixo e esses aspectos do meu mapa astral que mais me chamaram a atenção quando eu descobri a astrologia e o meu mapa astral pela primeira vez. Porque eu estava numa época em que eu tinha acabado de abandonar 3 anos de engenharia civil na UFOP, estava no cursinho para entrar em marketing na USP e eu precisava procurar alguma resposta para me explicar por que eu estava fazendo todo aquele movimento de mudança, sendo que desde criança eu falava que eu queria ser engenheira, né? E aí, quando eu entendi aquela lua com a Lilith na casa 9, esse Júpiter retrógrado na minha casa 3, tanto do ponto de vista de estudos, como eles se manifestaram na minha vida, era algo que eu sempre tive muito interesse, mas não necessariamente foi fácil a jornada, quanto em relação às viagens, também era algo que eu gostava muito, mas que não era simples fazer aquilo manifestar na minha vida. Sempre tinha um perrenguinho, umas pedrinhas no caminho, ou não era algo que acontecia com tanta frequência como eu gostaria que fosse. Minha cabeça precisava procurar respostas para aquilo, para o que estava acontecendo, mas às vezes as estrelas escrevem certo por constelações tortas, né? Eu achava que eu já sabia qual era o meu destino, mas o céu queria alguma coisa diferente de mim. Eu sempre fui aquela criança meio autônoma, independente em relação aos meus estudos, à minha escola. Eu fui a filha rapa do tacho, sabe? A que nasceu escapulida. Então eu sempre tive meio que aquela necessidade de não dar muito trabalho. Então eu fazia as coisas certinhas na escola. Meu irmão não pode dizer a mesma coisa. Tia Fumi teve bastante trabalho com ele. Quando a gente tá falando de estudos num momento mais novo da vida, na nossa infância, né, que é esse caso, ali tava uma energia de virgem com aquele Júpiter retrógrado em Libra. Então, eu tinha senso crítico, cobrança para fazer o que eu precisava fazer, eu não precisava que alguém ficasse no meu pé me mandando fazer tarefa de casa. Me dava bem nas matérias, mas nunca me esforcei também para ser a melhor aluna. Isso acabou ficando para uma outra Isadora que tinha lá na nossa sala, na escola do ensino fundamental, no Sol Nascente. Eu lembro também que naquela época da vida, toda vez que eu ia estudar, fazer tarefa, qualquer coisa em casa, onde quer que estivesse montado o meu cantinho de estudos, eu tinha que deixar tudo milimetricamente organizado, assim, era quase como um toque, sabe? E eu sempre tive letra muito bonita também, eu acho que Júpiter em Libra na casa 3 facilita isso. Então eu gostava de deixar meus cadernos todos bonitinhos, organizadinhos, perfeitinhos, a casa 3 cortando em virgem, né? Então, se alguma coisa que eu fosse escrever saísse do planejamento ali, do roteiro, eu já queria arrancar a folha e começar tudo do zero, porque naquela época eu tinha um pouco mais essa pira da perfeição com as coisas. Então essa casa 3 em virgem, ela traz um senso crítico mesmo quando você é criança, uma autocobrança, organização, planejamento. E esse Júpiter retrógrado em Libra lá dentro dessa casa trazia um potencial grande para estudos e para outros temas, principalmente artísticos, porque é um Júpiter em Libra. Libra é o signo da arte, né? Mas como ele tá retrógrado no meu mapa astral, a forma como isso foi explorada não necessariamente foi como poderia ter sido, né? Por muito tempo eu acho que eu escondi muitos potenciais artísticos que eu tinha e agora eu tô nesse processo de resgatar isso e tem sido muito gostoso, eu confesso. Sabe todo aquele cuidado que eu tinha com a organização das minhas coisas na escola quando eu era criança? Pois bem, quando eu entrei na faculdade, fui fazer engenharia em Ouro Preto, tudo mudou. Porque aí quem passa a reger essa área da sua vida é a sua casa 9 e a minha casa 9 é em Peixes com uma lua conjunta a Lilith lá. Sobre a escolha do caminho acadêmico equivocado, eu já contei um pouco nos episódios anteriores, né? A Lilith, onde ela tá no nosso mapa astral, às vezes ela pode esconder, confundir, colocar um véu, uma neblina ali naquela energia, naquela situação. Mas eu acabei tendo uma experiência de vida em Ouro Preto, conheci pessoas, os meus amigos mais queridos, mais importantes da minha vida. Foi através dessa experiência que academicamente foi equivocada, mas para a vida foi muito acertada. E Peixes é o oposto complementar de Virgem. Então, tudo que Virgem tem de metódico, de toque, Peixes é tipo, tá tudo bem, galera, vamos ser good vibes, entendeu? E é essa lua em Peixes que pode ser o potencial de stand-up comedy desse episódio, porque às vezes ela me dá um pouquinho de trabalho, mas também rende umas histórias engraçadas. Se ela fizer com que eu não me esqueça de todas essas histórias, porque às vezes ela me faz um pouquinho esquecida também, que eu errei na minha primeira escolha acadêmica, vocês já sabem, para quem não ouviu, os episódios 2 e 3 contam bem essa jornada. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa lua e essa Lilith em Peixes na minha casa 9.
A lua fala sobre nossas emoções, sobre as coisas que a gente gosta naturalmente, sobre o nosso lado instintivo, maternal, cuidadoso, a forma como a gente nutre nossas relações. Já a Lilith, vocês sabem da história da Lilith? Ela traz aquelas características de algo que é um pouco mais indomável, que é difícil de domesticar, que é um pouco selvagem e eventualmente desconfortável. Por essa dificuldade de controlar o que vai acontecer exatamente, por não ter clareza do que está acontecendo ali, essa Lilith acaba falando sobre temas como traições, puxadas de tapete, o nosso lado mais sombrio e obscuro, ninguém é só luz e aleluia e ai meu Deus, arrepiei. Nessa vida, todo mundo tem lado luz e lado sombra, a gente vive num mundo dual. E ela também acaba falando bastante sobre os nossos medos. Você conhece os seus? Eu costumo dizer nas consultas de mapa astral que eu não gosto de romantizar muito isso da gente passar por desafios edificantes e que depois a gente vai ficar uma pessoa mais forte. Mas a verdade é que o conceito de Lilith é exatamente esse na astrologia. Ela vai colocar algumas pedras no seu caminho, você vai errar, vai doer, mas à medida em que você vai se autoconhecendo, que você entende por que aquilo está exatamente naquele lugar do seu mapa astral, você pode acabar encontrando o seu poder pessoal, a coisa que mais pode te trazer você mesmo de volta para a vida. Sabe as suas paixões de quando você era criança e ainda não era contaminado pela sociedade? Então, Lilith, se você atravessa esses vales das sombras da morte que às vezes ela coloca na nossa vida, se você aprende a superar isso, você pode acabar encontrando uma força muito grande que existe dentro de você. Não é simples chegar nesse lugar, mas é muito bonito de ver a transformação de algo que antes te doía muito se transformar em algo que te alimenta, sabe? E foi tentando vencer esses medos, esses receios, essas viagens que não eram tão fáceis de acontecer na minha vida que eu tive a ideia de fazer minha primeira viagem internacional. Eu estava no segundo ano de faculdade de marketing e querendo me posicionar no mercado para conseguir bons empregos, bons estágios, eu me deparei com um curso de uma empresa de educação que fazia imersões em polos de tecnologia nos Estados Unidos, Israel, na China. E isso foi em 2018 e era bem numa época que aquele mundo de startup, de venture capital, estava muito em alta. E essa empresa fazia essas imersões focadas em temas de desenvolvimento de empreendedorismo, de inovação e de tecnologia. Naquela época eu não tinha um puto no bolso para bancar uma viagem para o exterior, um curso que tinha um custo elevado. E aí eu querendo muito fazer aquilo, né? Lá fui eu com a minha lábia de marqueteira, montei um PPT, literalmente uma apresentação pro meu pai e pra minha mãe para convencer eles de por que eles deveriam me apoiar com aquela viagem. E como sempre, excelentes pais que eles são, eles me apoiaram e eu acabei indo. Eles me apoiaram financeiramente, mas não tinham ideia de como fazer aquilo acontecer, porque eu era a primeira pessoa da minha família a estar saindo do Brasil. E eu fiz isso logo de cara sozinha. Primeira vez que eu saí do Brasil já foi uma viagem solo, que eu amei, by the way. E aí lá fui eu, com a minha luazinha e Lilith em peixes, um pouco perdidinhas, descobri como é que fazia pra tirar passaporte, tirar visto, reservar hostel, passagem, fazer planejamento de alimentação, de transporte, enfim. O básico eu dei o check. E meu objetivo com aquela viagem era fazer o curso. Então, tudo que envolvia a estrutura para sustentar isso estava resolvida. Mas eu acho que eu comentei em outro episódio que eu gosto de deixar espaço nas viagens para que o inesperado aconteça. Eu não tenho aquela pira de ter a viagem milimetricamente planejada em todos os dias, horários e etc. Algumas experiências que não estão no roteiro podem acabar sendo muito melhor do que todo aquele planejamento. O curso ia ser em São Francisco. E aí, olhando as passagens de São Paulo para lá, olhando no Google Maps ali, né, o estado da Califórnia, que era onde ia acontecer, eu olhei, São Francisco tá aqui, mas um pouquinho para cá tem Los Angeles. E se eu chegar uns dias antes, curtir um pouco essa cidade, e aí depois eu vou para São Francisco, faço o curso e venho embora. Foi isso que eu fiz. Quem já é ouvinte de carteirinha aqui do Terapia Astral já ouviu falar do Vitor, vulgo Caroneiro, esses nossos apelidos de Ouro Preto, né? Que é um grandíssimo amigo que eu tenho desde a época da Civil e que me acompanha aqui até hoje.
E que apelido bem dado, viu? Porque o menino viaja, ele dá os pulos dele, faz a vida dele acontecer. Mesmo na época em que a gente não tinha R$ 1 no bolso. E quando eu decidi fazer essa viagem para Califórnia para estudar, eu lembrei muito dele, porque anos antes, quando a gente estava no começo da nossa faculdade de civil, ele decidiu fazer um intercâmbio para Califórnia também, mas ele foi para San Diego para estudar inglês e financeiramente era uma viagem desafiadora e eu lembro que, cara, ele fez das tripas o coração, mas ele fez a viagem acontecer. E aí quando batia aquela insegurança de, meu Deus, eu tô indo pra gringa sozinha, nunca saí e tudo mais, nanana, vinha ele na minha cabeça e eu falei, não, ele fez, eu também vou fazer, vai dar certo. Quando eu falei em outro episódio que parece que o Vitor é meu irmão, minha duplinha que veio pra me acompanhar na vida, não é à toa. Nós, nossa personalidade, nossas famílias têm muitas similaridades. Uma dessas coisas engraçadas é que ele, que tem esse apelido de caroneiro, não foi por causa disso, mas ele é filho de um motorista de ônibus, então eu acho que essa habilidade toda que ele tem para fazer viagens acontecer num piscar de olhos vem muito dessa herança dele. E do meu lado, apesar da minha família não ter muito esse costume de viajar com muita frequência, uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim, a partir do momento em que eu fui para o Preto e aí eu passei a viajar mais, é que eu parecia que viajava mais que o motorista de ônibus. Bom, não sei se eu viajava mais que o motorista de ônibus, mas eu virei melhor amiga do filho dele. Reservei uma cama num hostel bem ali naquele letreiro de Venice Beach, lá em Los Angeles. E sem muito planejamento do que turistar, eu sabia, né, dos pontos turísticos mais óbvios, assim, o letreiro de Hollywood, Calçada da Fama, aquele mundinho do entretenimento ali, que, by the way, gosto muito. Mas naqueles dias lá em Los Angeles, eu confesso que eu fui nessa vibe da minha lua em peixes na Casa 9, sem muito planejamento. Fechei um hostel num lugar legal, perto da praia, e eu ia explorar. Eu gosto de fazer isso. E assim que eu cheguei, eu organizei minhas coisas, fechei a mala, coloquei ela embaixo da cama, e aí eu já recebi o primeiro "Oi, tudo bom?" Em inglês, né? A Tina apareceu na minha vida. Era uma americana muito gente boa, com uma vibe dessas de bruxona do gato preto, sabe? Que acho que vocês já perceberam que eu me identifico um pouco. Escorpiana, né? E eu com meu sol em touro, oposto complementar, parece que eu chamo essas pessoas, assim, a energia me puxa muito, sabe? Pra qualquer tipo de relação, assim, quando tem pessoas de escorpião muito forte no mapa, assim, parece que puxa pra mim. E ela já chegou perguntando se eu tava sozinha, se eu tinha acabado de chegar e me chamando pra dar um rolê. Só que realmente eu tinha acabado de chegar e eu queria pelo menos explorar a área sozinha, sabe? Eu gosto de sair andando por aí, ver como é que é o lugar, enfim. E aí eu falei pra ela que eu tinha acabado de chegar, que eu queria explorar um pouco a área. Eu fui andar naquela feirinha que tem lá em Venice Beach e acabei indo até o Pier de Santa Mônica. E falei que quando eu voltasse à noite, talvez a gente pudesse dar algum rolezinho. Eu fui, caminhei, fui me apaixonando por aquela praia, por aquelas lojinhas. Tinha um monte de lojinha daquelas pedra, incenso, que é as coisas místicas que eu quase não gosto, né? E aí, quando eu cheguei lá em Santa Mônica, eu sentei num banquinho daqueles de praça, assim, e passou alguns minutos, chegou uma mulher com uma filhinha e pediu pra se sentar ali comigo também. Conversa vai, conversa vem, percebemos que ela era brasileira. Qual que era o nome dela? Lua. Nosso santo bateu ali, a gente ficou trocando ideia por muito tempo. A gente acabou indo pro parquinho que tem lá em Santa Mônica, brincamos em alguns brinquedos lá, junto com a filha dela. A gente foi na montanha russa, bem na hora do pôr do sol, assim, gente, que cena mais maravilhosa e que nunca vai sair da minha cabeça. Que foi tá brincando lá naquele parquinho, né? Subindo e descendo naquela montanha russa e o sol laranja, lindo, imponente, se pondo atrás daquelas montanhas lá da Califórnia. E o santo bateu tanto que ela trabalhava com parapente e acabou me dando de presente um pulo desses, né? Não lembro nem exatamente em que lugar que era lá, mas no dia seguinte as condições de vento mudaram e isso acabou nunca acontecendo, mas a lua nunca saiu da minha cabeça. E aí eu voltei pro hostel e à noite eu e Tina íamos sair. Quando eu penso que não, estávamos eu, ela, uma turma do hostel dentro de uma limusine cheia de bebida, música no talo e a caminho de 3 festas. Sim, 3 festas. Essa noite, sem planejamento de viagem nenhuma, acabou fazendo com que aquele inesperado gostoso acontecesse.
A gente conheceu algumas baladas lá de LA, mas eu acabei também vivendo o meu primeiro romancinho com um italiano. Muito bom, inclusive. E a Tina acabou vivendo a primeira expulsão dela de uma balada. Mas é importante salientar que não motivada por ela, mas sim por um comportamento racista e extremamente grosseiro do segurança daquele lugar. De todo jeito, acabamos o dia na praia lá em Venice Beach, todo mundo junto e rindo pra caramba do que tinha acontecido. E aí, com essa mesma galera, eu, a Tina, o italiano e mais um americano que colou com a Tina, a gente fez alguns desses rolês turísticos que tem lá em LA. A gente fez a trilha de Hollywood Hills, conheci o letreiro mais lá de perto. Eu fiz minha primeira aula de yoga lá de cima das montanhas de Hollywood, num pôr do sol também belíssimo que estava acontecendo naquele dia. Outra cena inesquecível que eu vivi nessa viagem. Quem deu a aula foi a Tina, que surpreendentemente escorpiane, bravíssima, era professora de yoga também, além de joalheira e muitas outras habilidades artísticas que aquela bruxona tem. E aí, logo depois, os meninos partiram, ficou eu e a Tina. E aí, todo dia de manhã, a gente já tinha a nossa rotina de acordar, tomar um cafezinho, ir pra praia e curtir a vibe. Geralmente, né, quando as pessoas vão para os Estados Unidos, principalmente pela primeira vez, elas ficam loucas para ir nas lojas comprar roupa, eletrônico, etc. Eu até tinha um dinheiro reservado para isso, mas eu lembro que na primeira loja que eu entrei, dessas que a galera incentiva muito você ir, que você vai encontrar muita roupa boa por um bom preço, eu entrei e vi aquele tanto de roupa, aquele tanto de departamento, minha lua em peixe só assim, pelo amor de Deus, vamos pra praia, vamos fazer uma coisa mais gostosa, sai daqui. E foi exatamente isso que eu fiz, gente. Eu não durei 2 minutos dentro da loja. Passei meus dias em Los Angeles curtindo a cidade, eu, a Tina e quem mais aparecesse no meio do caminho. E aí, meu voo para São Francisco para fazer o curso, que era o motivo dessa viagem, era no sábado à tarde, saindo de Los Angeles. E quem disse que eu queria ir embora? O curso ia começar só na segunda-feira de manhã. Por que eu tava antecipando tanto isso, né? Aí a questão de que as coisas muito planejadas às vezes não são exatamente como a gente quer. É aquela coisa, né? De às vezes o seu planejamento anterior não casar com as coisas que vão acontecendo na viagem, né? E aí eu, sem querer ir embora naquela hora, falei, pô, dá pra ficar mais um dia aqui em Los Angeles. Olhei quanto que era uma passagem de ônibus, daqueles que vai virando à noite. Eu falei, pronto, vou perder essa passagem mesmo, vou aproveitar mais um dia aqui em Los Angeles. E foi o que eu fiz. Curtição, check. Chegou a hora de estudar, né? Fazer o curso que eu tinha me proposto a fazer. Peguei meu sleep bus, cheguei em São Francisco. Quando eu saí daquele ônibus que por dentro era todo escuro, eles pararam em um lugar que assim que você descia, você via a Golden Gate Bridge. E ela tava linda, imponente, iluminada pelo aquele sol da manhã, sabe? Meu check-in era 2 horas da tarde só, eu tinha chegado de manhãzinha, então eu deixei as coisas no hostel e fiz o que eu mais gosto de fazer, né? Peguei uma bicicleta e saí pedalando pela cidade. Acabei atravessando a Golden Gate de bike e fui parar numa cidade muito fofinha que se chama Sausalito, que é uma vibe de cidade de mar, assim, muitos barcos, numa marina linda, cheia de restaurantes fofos, casas fofas, enfim. Foi uma tardezinha muito delícia, um dia antes de começar esse curso. E aí, segunda-feira chegou, responsabilidades também. O objetivo daquele curso era apresentar pra gente o Vale do Silício, né? Que é aquela área lá de São Francisco em que muitas empresas de tecnologia acabam se desenvolvendo. Então, a gente conheceu muitas empresas interessantes, Microsoft, LinkedIn, Udemy, Plug and Play, que é o maior ecossistema de startups do mundo, era naquela época, né? Hoje em dia, não sei se eu posso afirmar isso. Mas foram muitos lugares que a gente conheceu. E além disso, a gente tinha que desenvolver o projeto de uma startup e fazer um pitch de apresentação para vender essa ideia, né, para investidores, entre muitas aspas, locais, que estavam ali mais para testar a nossa dinâmica, enfim, contribuir com o aprendizado que a gente estava desenvolvendo lá naquela semana. Acabou dando relativamente bom, de 16 times, a nossa equipe ficou em terceiro lugar, com uma solução de um aplicativo que reuniria muitos tipos de serviços, produtos, tratamentos relacionados a autocuidado. Olha lá, a Isadorinha, marqueteira e astróloga, bruxona querendo cuidar das energias da vida das pessoas, né? Lá em 2018, quando ainda nem sabia que
de fato seria uma astróloga, né? Eu tava começando ali minha jornada nesse mundo do autoconhecimento, mas já era algo que me pegava muito forte. E a nossa ideia acabou ficando em terceiro lugar. Se eu não me engano, o nome que a gente deu pra startup que a gente ia fazer era Be Well, tipo, ficar bem, sabe? Você tá precisando de uma coisinha pra se sentir bem? Você tá meio borocochosinha? Entra aqui que você vai achar astrologia, que você vai achar massoterapeuta, que você vai achar, enfim, alguma coisa aqui dentro pra te fazer se sentir melhor do que você já tá. Mas essa não foi a única viagem que eu perdi um avião. Uma viagem que eu tava relativamente distante da minha cidade natal. Quem assistiu o episódio anterior, Dá um Trabalhinho a Mais, né? Sabe que eu tive um romancinho que começou em Porto Seguro e que depois deu muito errado. E que eu tinha virado uma noite de uma festa com um cara na beira-mar, vendo o sol nascer, no romancinho lá de paquera. E quando o sol nasceu, tive que voltar para a realidade, domingo, pegar o voo para ir embora, né? Todo mundo da minha faculdade já tinha ido embora. Eu lá no aeroporto, gente, cadê esse voo? Cadê esse voo? Não achava e-mail. E eu tinha ido de avião, né? Então, pra mim, a passagem de ida e volta tava tudo certo. Imagina a minha cara de tacho quando eu descobri que o voo que eu tinha comprado era pra data daquele dia, mas um mês antes. Gente, eu tava na Bahia, segundo ano de faculdade. Eu não tinha um puto no bolso pra comprar uma outra passagem. Era domingo. Nos domingos, meu pai costuma estar na fazenda. Naquela época, não tinha Pix. Você tinha que fazer transferências por TED, por DOC, que precisam de dias úteis para aquele dinheiro cair na sua conta. E aí me veio um desespero, tipo, cara, eu tô sozinha na Bahia, sem dinheiro. E na segunda-feira ia começar a Marketing Week, que é uma semana de marketing que a gente produz lá na USP para chamar empresas do mercado e profissionais interessantes do mercado para se apresentarem para os alunos, né, ali da graduação. E eu era responsável pelos palestrantes. Na segunda de manhã tinha um amigo meu da época da Civil que estava trabalhando na Coca-Cola e ia fazer uma palestra super legal lá sobre a área comercial, que ele manda bem pra caramba. E à noite ia ter uma outra palestra de um outro conhecido meu que trabalhava no Google, uma pessoa super respeitada. E eu tava onde? Lá na Bahia, sem ter como voltar. Mas nada como ter bons amigos na vida, né? A Chacota, que eu comentei no início do episódio, com quem eu conheci a praia pela primeira vez, entrou com dinheiro e o Vitor, o caroneiro, entrou com a disposição. Eles estavam lá em Ouro Preto, eu na Bahia. Eu já nem morava em Ouro Preto mais, eu morava em São Paulo, já estava fazendo marketing. Mas eles se uniram para conseguir comprar uma passagem para mim, para eu conseguir voltar, né, para minha casa. E além de não ter Pix naquela época, não tinha como comprar passagem online, num site, no WhatsApp, num app, nem existia, né, direito. O caroneiro foi andando da casa dele até a rodoviária de Ouro Preto. E quem conhece Ouro Preto sabe que lá tem muita ladeira, gente. Mas assim, né? Nada como bons amigos na vida que salvam a gente. No fim das contas, deu tudo certo. A passagem chegou lá na Bahia. O caroneiro fez um auê naquela rodoviária para garantir que essa passagem fosse chegar na minha mão lá. E eu voltei. Mais de 30 horas de ônibus para chegar em São Paulo de volta. Estão entendendo que essa lua e essa Lilith em peixes na casa 9 às vezes me fazem ser um pouquinho distraída? Acontece. A palestra da Coca-Cola eu acabei perdendo, tava dentro do ônibus ainda. Mas a palestra da noite, que era do Google, eu cheguei acho que umas 7 horas em São Paulo, fui em casa voando, tomei um banho, peguei metrô, trem, Calmon Viana, pra quem estudou, né, acho, sabe bem o perrengue que é pra chegar lá. E acabei pegando pelo menos o fim da palestra e conseguindo agradecer aquela pessoa por ter se disponibilizado a ir lá palestrar, sem ganhar por isso, né? Sem ter nenhum reconhecimento financeiro para fazer isso. E enfim, assim foi essa volta dessa viagem de Porto Seguro. Alguns perrenguinhos. Os amorosos apareceram depois, mas os da viagem já ali no último dia ficaram bem claros. Se não fosse meus amigos, eu tava lá em Porto Seguro até hoje, vivendo da minha arte na praia. Mas, vou ser muito sincera, depois dessa viagem não demorou muito para isso acontecer. Hoje em dia eu sou um pouco mais organizada com essas questões de viagem, já tem quase 20 anos que eu saí da casa dos meus pais, muita bagagem, né, nesses anos aí, andarilha. Assim, eu sei que pra qualquer perrengue que possa rolar, por pior que possa ser, no fim das contas a gente sempre dá um jeito das coisas darem certo, sabe?
O segredo é não entrar no modo vitimista e, ai meu Deus, o mundo vai acabar porque tal coisa tá acontecendo. Dorme que passa. Meu jeito de viajar é um pouco mais freestyle, é um pouco mais na emoção, no que eu tô sentindo. Acho que no episódio anterior sobre vida amorosa ficou muito claro que quando eu tô com o coração um pouquinho apertado, eu preciso dar uma fugida e geralmente eu faço isso viajando, o que é algo muito pisciano, né? E muito da casa 9, que é exatamente onde a minha lua tá. Você fugir das suas emoções, que é uma luazinha em peixes, e fugir viajando, que essa lua em peixe está numa casa 9 de viagens. Não só fugir deles, mas às vezes para encontrar eles também, né? Que também às vezes te coloca em alguns perrenguinhos, também já narrados em episódios anteriores. Inclusive, se você não tiver ouvido os episódios anteriores, volte, que eu confesso que vale a pena. E aí essa energia pisciana que eu tenho forte nessa área do meu mapa é muito diferente de Virgem, é o oposto de Virgem, que é o que alguns grandes amigos meus têm muito forte no mapa. O Vitor tem lua em Virgem e a Isabelinha, uma nova personagem chegando aqui neste podcast, tem ascendente em Virgem. E aí você pensa em duas pessoas que são extremamente detalhistas com planejamento e organização de viagem. Eles encontraram quem para ser amigos? Eu, que não tenho muito essa pira, não. Mas essa é a beleza da vida, né? Você acaba encontrando com pessoas que acabam sendo muito diferentes de você em alguns aspectos, muito similares em outros. Não à toa somos grandes amigos, mas essas diferenças acabam se complementando. Imagina se fossem os três perdidos com organização e planejamento de viagem, com energia pisciana muito forte, ou se fossem os três com virgem muito forte no mapa, que ia ser uns três chatos, que não ia abrir espaço pra nada, ia ficar um brigando com o outro, porque que ia colocar, em que horário, que não sei o quê. Então, a gente acaba fazendo essas energias se misturarem e equilibrarem de uma maneira mais interessante. Uma das melhores viagens que eu fiz da minha vida foi uma viagem para Itacaré, na Bahia. Eu ia passar o Réveillon em casa, enfim, já tava em cima da hora e eu não tinha planejado nada. Mas olhando pra frente, eu pensei, tá, não vou fazer nada no Réveillon, mas no Carnaval não sou obrigada a ficar fechada dentro de casa, né? E aí, olhando Itacaré, eu sempre tive vontade de ir pra lá. Quando a minha irmã era muito nova, ela passou uns 3 meses em Itacaré. Foi a única vez na vida dela em que ela meteu esse louco de ir pra praia e ficar por um tempo lá. E aí eu fechei um hostel lá em Itacaré, um hostel muito bonitinho. E comprei a passagem e só mandei pra esses meus dois amigos separados. Mandei pra Isabelinha e mandei pro Vitor. Tô indo pra Itacaré no Carnaval. Réveillon não vou fazer nada, mas no Carnaval não vou ficar quieta dentro de casa. E aí os dois mandaram ao mesmo tempo. Eu também vou, eu também vou. Nessa hora eu já criei um grupo com os dois e aí a melhor viagem da minha vida começou. Os dois já eram muito meus amigos, mas eles ainda não se conheciam tanto, né? O Vitor tinha vindo da minha vida de Ouro Preto e a Isabela eu conheci no meu primeiro trabalho. Mas logo de cara, quando eu juntei os dois, eu vi que a energia virginianinha deles pra viagem ali já tava se dando bem. Era bonitinho de ver como é que aquela amizade tava começando a se construir. O hostel foi por água abaixo, a gente achou um Airbnb no meio do mato, uma casinha muito fofa, que parecia uma casinha de boneca, assim, e tinha 2 andares. Na parte de cima, a cama era para uma vista de coqueiros gigante, assim, pro sol nascendo. Oh, que lugar abençoado de ficar. E a gente passou 10 dias lá, todo mundo de férias. A gente foi no pré-carnaval e passamos o carnaval lá. Imagina se tem história ou não. Aquela casinha com aquela varandinha, uma rede do lado de fora, foi o lugar em que eu acho que eu dei as melhores risadas da minha vida. Sem exagero, gente, eu acho que eu nunca ri tanto como eu ri com aqueles dois lá em Itacaré, com as coisas que aconteceram com a gente. Desde um guia muito pequenininho chamado de Menor, muito engraçado, que ia fazer trilha com a gente e ficava narrando de uma forma muito engraçada tudo que ia aparecendo no meio do caminho. Se tinha folha, se tinha palha, ele ficava folha, folha, palha, palha, atenção, não sei o que, nananã. Quando você via, ele tava subindo num coqueiro mais rápido que um macaco pra pegar coco. Quando via, o coco já tava servido. Quando você piscava de novo, ele já tava com uma refeição montada numa folha de bananeira no meio da praia, assim. E não come, vai comer sim, e toma água de coco, e toma outra água de coco. Cara, muito engraçado, muito sangue bom.
A Isabelinha, minha amiga, a gente costuma brincar muito que ela tem uma vibe um pouco mais de princesa, mais garota, e eu sou um pouco mais Dora Aventureira, né? Mas essa princesa se adapta muito ao nosso jeitinho avacalhado ouro-pretano de ser. E outra cena muito engraçada dessa viagem foi o dia que a gente foi pra praia de Jeribucaçu e pelo mangue. Gente, quando eu vi a Isabelinha, aquela menina loirinha, toda princesa, andando dentro do mangue, aquele cheiro forte que sobe, né? Ela só olhou pra trás, assim, com aquela cara de desespero, tipo, não quero mais, me tira daqui, pelo amor de Deus. A gente só riu muito da cara dela e tipo, Mona, segue aí, vamos chegar lá. Mas quando você chega na praia de Jeribucaçu, é uau, assim, é um visual muito lindo, é uma praia realmente paradisíaca. E aí vocês lembram que era carnaval, né? Só que eu, com essa minha lua em peixes, cronicamente apaixonada às vezes, acabei caindo na rede de mais um, né, local surfista. E aí me amarrei, passei praticamente o carnaval todo casada, né, amarrada com o cara lá do meu lado. Apesar de, né, pô, me segurou no carnaval, por um lado foi ruim, mas também foi bom, porque o romancinho foi gostoso. Mas meus amigos acabaram carnaval, né? Se eu tava lá com o boyzinho, eles se juntaram os dois e foram viver o carnaval em Itacaré. Aquilo acabou sendo ótimo pra Isabelinha e pro Vitor se conhecerem melhor. Parece que o ascendente em virgem dela casou com a lua em virgem deles e eles falavam a mesma língua e acabaram se dando muito bem ali naqueles dias no carnaval, na rua, com as pessoas que eles acabaram conhecendo. Tem muitas histórias boas dessa viagem, mas infelizmente não vou trazer neste podcast, pois tem algumas coisas na vida que só quem viveu é que sabe, né? Que é melhor ficar guardada no coração. No último episódio, eu contei como funcionam as revoluções solares, que é aquele mapa gerado quando o Sol passa no grau exato que ele estava no dia em que você nasceu, né? Ou seja, seu aniversário. E esse evento gera um novo mapa anual das tendências do que vai acontecer no seu próximo ano, do que pode acontecer. E essa revolução solar pode ser diferente dependendo do lugar do mundo em que você passa essa data, né? O seu aniversário. De novo, não é exatamente no horário e no dia em que você nasceu. Pode ser um dia antes, pode ser um dia depois, pode ser no mesmo dia. A órbita da Terra não é regular. Você tem que fazer umas continhas ali para saber exatamente como que vai ser sua revolução solar. Foi usando a técnica de revolução solar que eu resolvi dar uma alavancadinha na minha carreira. Eu tinha uma viagem marcada para a Europa com a Isabelinha. A gente ia para a Espanha alguns dias antes do meu aniversário. Mas aí quando foi chegando perto, eu comecei a pensar, poxa, tá tão próximo da data do meu aniversário, como é que ia ficar a minha revolução solar se eu passasse lá? Eu já sabia como seria essa revolução solar estando em São Paulo, né? Tava incomodada com algumas coisas lá no mapa, mas não tinha nenhuma outra previsão de viagem para fazer. E aí eu pensei, como será que ficaria em Barcelona? Como será que ficaria em Madrid? Que eram lugares que eu sabia que eu iria, né? E quando eu olhei, falei, opa! Olha ali uma conjunçãozinha rara de planetas na minha casa 6 do trabalho, no dia a dia. E eu precisava alavancar minha carreira, né? Eu já contei no episódio 2, no episódio 3, sobre minha trajetória profissional. Eu fiz muitos movimentos de downgrade, muitos movimentos laterais em prol de aprender e me desenvolver como profissional de marketing. Mas isso tem um custo, né? Chegou uma hora que eu precisava subir de cargo, eu precisava ganhar mais dinheiro, eu precisava ser reconhecida pelo esforço que eu tava colocando ali naqueles lugares. E se eu passasse minha revolução solar lá na Espanha, a tendência à minha vida profissional ter uma guinada forte era muito grande. Eu voltei da Espanha, eu era analista júnior de performance num banco. E 4 meses depois, eu recebi uma proposta para ir como analista sênior para uma empresa global de tecnologia, pulando o cargo de pleno. Trabalhei por alguns meses nesse lugar, burnoutei, me mudei para Ilhabela. Chegou aqui 1 mês depois, já apareceu outra oportunidade profissional no marketing. Ali sim, como analista pleno. E alguns meses depois, eu pedi demissão desse lugar. E um dia depois de eu pedir demissão, que inclusive foi no meu aniversário, quando essa revolução solar estava acabando, eu recebi uma mensagem de uma pessoa com quem eu tinha trabalhado, não trabalhado diretamente, ela trabalhava nesse mesmo banco em que eu trabalhei alguns anos antes, mas a gente nunca trabalhou junto, na mesma área, fazendo a mesma coisa. Eu recebi uma mensagem dessa pessoa falando que
tinha ido como superintendente para um outro banco, que ele estava precisando de uma profissional de growth, que tinha o meu perfil, que sabia o tipo de campanha que a gente fazia naquele outro banco na época, e que se eu tivesse aberta para conversar, ele gostaria de me convidar para ver se a oportunidade fazia sentido. E fez. Em um ano, essa revolução solar me fez sair de analista júnior em um banco e me tornar coordenadora em um outro banco. Você ainda duvida do poder da astrologia? Nessa de me permitir viver algumas viagens sem muito planejamento, eu já cheguei até a viver da minha arte na praia, literalmente, gente. Quase literalmente, vamos lá. Não tão tilelê assim, vai. Muito lua em peixes na casa 9, gente, não tem condição não. Em 2017, meu primeiro ano da faculdade de marketing, eu tinha uma formatura de um grande amigo de infância para ir no Rio de Janeiro, no fim do ano. E o que era para ser uma viagem de 3 dias acabou se tornando em 38 dias e 4 estados. No dia de pegar o voo de volta, depois do baile de formatura, aconteceu um evento super raro que é eu ficar doente, passar mal. Eu não tava conseguindo sair da cama e aí meu amigo falou: Isa, fica em casa mais uns dias, curte um pouco o Rio e aí depois você volta quando você estiver se sentindo melhor. Falei: tá bom, né? Confesso que naquela época eu era muito novinha, bastante sem noção. Acabei ficando 2 semanas na casa do cara. Ele era muito, muito amigo de infância, assim, mas também chega uma hora que chega, né? E não dava pra eu ficar na casa dele sendo bancada por ele, né? Eu precisava desenrolar uma grana ali. Na época eu tava no primeiro ano da faculdade, não tinha um salário fixo, né? Trabalhava na empresa júnior, que não tem remuneração, mas eu já estava fazendo os mapas astrais em São Paulo, então eu pensei, por que eu não ofereço os mapas astrais na praia? E vivo literalmente da minha arte na praia aqui. E foi o que eu fiz, gente. Eu saí andando nas praias de Leblon, de Ipanema, e aí eu olhava a carinha das pessoas, assim, pensava, essa daqui tem cara de que vai querer. Esse aqui não, esse aqui é conservadorão demais, não vai rolar não. E, gente, 15 dias no Rio de Janeiro, vivi da minha arte na praia. Consegui ler vários mapas astrais lá. E acho que a pessoa mais marcante que eu lembro dessa dinâmica foi a primeira menina que eu abordei na praia. Ela era uma menina branca, do cabelo curtinho, tipo Joãozinho, assim, só que loiro. Tinha uma cara de marrenta pra caceta, carioca, né? Mas ao mesmo tempo parecia que ela era meio good vibes, assim. Então eu falei, vou arriscar e vou ali falar com aquela mona. Cheguei lá, ofereci a leitura de mapa astral, etc. Ela ficou super interessada. E aí ela falou assim, Isa, eu queria muito, só que eu tô completamente sem grana, não tem condição nenhuma de comprar isso agora. E aí no meu coração naquela hora veio um sentimento de faz mesmo que ela não te pague. E isso já aconteceu muitas vezes nesses 10 anos de astrologia aí na minha vida. Mas depois a vida costuma me explicar por que eu tinha que atender aquela pessoa mesmo de graça. Ao longo da leitura, eu fui descobrindo que ela era lésbica, que ela tinha assumido um relacionamento recentemente e que a mãe dela tinha acabado de expulsar ela de casa. Ela é fotógrafa, só que ela não estava conseguindo fechar trabalho, estava muito difícil de conseguir alguma coisa, então ela estava num perrengue financeiro real. E acabei lendo o mapa dela, enfim, a gente conversou bastante, acabou ajudando bastante ela, assim, a ter alguns insights para aquele momento da vida dela. Mas o que me marcou muito foi que na hora que a gente acabou a leitura, ela recebeu uma mensagem no celular de uma proposta de trabalho de fotografia que ia pagar 5 mil reais pra ela fazer algum evento, cobrir um casamento, não lembro exatamente o que era assim, mas cara, aquela mulher ficou tão feliz. Assim, eu cheguei pra conversar com ela, ela tava tão tristinha, moadinha, assim, e na hora que eu saí, ela já tava, tipo, me agradecendo muito, feliz que tinha aparecido um trabalho pra ela. E eu feliz de ter, pelo menos, ter tido a coragem de ler o meu primeiro mapa astral na praia, ter abordado a primeira pessoa, né, e ter sido uma experiência gostosa ali. Eu tenho um contato dessa pessoa até hoje, ela é super querida, enfim, a vida dela andou mesmo tendo sido expulsa de casa. E aí, depois dessa menina, eu acabei crescendo, né, a coragem de abordar as pessoas na praia, realmente consegui fazer algum dinheiro ali com aquilo. E foi assim que eu me banquei por 15 dias no Rio de Janeiro, vivendo aquela vidinha de Helena de Manuel Carlos ali no Leblon. Assim, estou falando de uma forma como se eu tivesse conseguido, né, nossa, bancar um apartamento, etc. Não, eu tava no apartamento do meu amigo, mas comida, bebida, alimentação, transporte, todas essas coisas assim que eu precisava pro dia a dia foram as leituras de mapa que sustentaram. E aí lembra que eu falei que essa viagem, que era pra ter sido de 3 dias, acabou durando 38 dias e 4 estados?
Eu fui embora do Rio porque já estava chegando o Natal, fui para Goiás, comemorei com a minha família e aí de lá eu já emendei uma viagem para Pipa para passar o Réveillon com uns amigos. De Pipa, a gente foi para João Pessoa, na Paraíba, e de João Pessoa foi aquela história que eu contei no episódio anterior, que eu tinha que voltar para São Paulo, os voos estavam muito caros, eu fui buscar por voos com escala, acabei achando um na Bahia, que era uma cidade que eu tinha um boyzinho, um teretetê, ele me convidou para ir para lá, e quando viu, deu tudo errado. Nesse mais de um mês viajando, aconteceu um pouco de tudo, assim, eu passei esses dias todos com muito pouco dinheiro, né, eu ia produzindo à medida em que os dias iam passando e os mapas iam aparecendo. Eu fui furtada mais de uma vez, eu perdi os meus documentos, perdi até o boletim de ocorrência que eu havia feito pelo furto anterior. Tive desilusão amorosa, perrengue financeiro, mas foi fazendo aquela viagem de mais de um mês acontecer, em meio àquelas dificuldades todas, que eu percebi que existe forma de você explorar o mundo, mesmo quando as situações não estão tão favoráveis para você. Se você realmente quiser, dá pra fazer. Tem horas que aquela frase, vou largar tudo e viver da minha arte na praia, pode acabar sendo muito poderosa se você fala ela com muita frequência. Eu falava e acabou acontecendo, pelo menos por uns dias. Eu contei no último episódio, né, como o desfecho dessa viagem acabou não sendo muito interessante, porque, né, fui inventar de encontrar com um macho, e como a gente sabe, eles têm um grande potencial de estragar com as coisas, mas apesar do que aconteceu, de não ter sido buscada no aeroporto ou a ter sido deixada largada depois num posto de gasolina, numa conveniência, vivi algumas situações que não foram muito legais. Lembra que eu tenho essa Lilith na casa 9 lá em Peixes? Ela também às vezes traz uns desafios. Mas pelo menos eu vi que era algo possível de fazer, que não era só meme de internet, sabe? De vou largar tudo e viver da minha arte na praia. E também aprendi as minhas lições sobre viajar para encontrar macho escroto. Apenas não. Lembra da minha revolução solar que eu fui passar na Espanha para alavancar minha carreira? De fato, aconteceu. Foi muito importante esse trabalho, me ensinou muitas coisas, me apresentou para excelentes gestores, que eu tive a grande sorte de trabalhar com essas pessoas. Mas, acima disso, me permitiu continuar morando em Ilhabela enquanto eu trabalhava em São Paulo. Quem me acompanhava no Instagram naquela época não devia entender nada, porque uma hora eu tava de biquíni no meio do mato, numa cachoeira isolada, no dia seguinte eu já tava de terninho num prédio na Paulista. Mas foi muito importante viver isso, porque, como eu costumo falar, eu não tenho um passarinho pra dar água, então eu vivi do jeito que fazia sentido pra mim naquele momento. Eu queria continuar poder vivendo na ilha, perto da natureza, mas eu também me abri para aproveitar uma boa oportunidade profissional que surgiu em São Paulo. E aí, por 2 anos, eu fiquei sustentando essa vida dividida entre São Paulo e Ilhabela. Não é tão distante, mas, né, ter uma balsa ali no meio, dar um trampinho para fazer isso acontecer. Eventualmente a balsa pode fechar, atrapalhar um pouco seus planos, e aí você tem que ter essa, né, flexibilidade de não pirar tanto quando as coisas não saem exatamente como o planejado. Mas eu confesso que por mais que profissionalmente, financeiramente, aquele trabalho tivesse bem estruturado, tivesse me permitindo viver essa vida que eu sempre quis viver, a cada mês que se passava, mais eu ficava estressada por conta desse trabalho. Não pelo trabalho em si, pelas tarefas que eu tinha que executar, mas pela estrutura como um todo de produto, de tecnologia, de time especializado para fazer as coisas que eram necessárias. As expectativas que meus gestores tinham em relação ao que deveria se movimentar, ao que a gente devia construir, que não era pouca coisa, estavam muito desalinhada ao que a empresa de fato conseguiria entregar. As famosas metas corporativas, né? Elas são jogadas lá na lua, geralmente, mas quando você vai olhar a realidade da operação, às vezes o forecast não tá fazendo muito sentido com o baseline da realidade. Mas aí, teimosa como eu sou, né? Vou fazer esse negócio aqui virar, vai dar certo. Quando eu percebi, eu era coordenadora de negócios, mas eu estava fazendo trabalho de mídia, de marketing, de CRM, qualquer outro perrengue que aparecesse e jogavam no meu peito para ser resolvido. E aí, se você é pau pra toda hora tem obra, né? Quando eu percebi, eu tava com uma psoríase no olho. Minha pálpebra ficou vermelha, inchada e descascando. Sabe aquele memezinho do gatinho do Shrek? Tá vendo? Meu olho já tá piscando. Eu já tinha passado dessa fase, meu olho já tava inchado. Foi aí que eu percebi que tava na hora de encerrar aquele ciclo que tinha sido aberto naquela revolução solar que eu passei na Espanha.
Eu tinha conseguido exatamente aquilo que eu queria com aquela revolução solar. Cresci profissionalmente, assumi uma posição de liderança, passei a ganhar mais, mas foi ali que eu entendi que aprender a crescer profissionalmente e aprender a viver bonito são coisas muito diferentes. Depois desse emprego, eu me permiti de novo viver da minha arte na praia, né? Só que agora um pouco diferente do que quando eu fiz com as leituras de mapas astrais. Cá estamos nós com este podcast no ar, né? E aí, na Revolução Solar desse ano, eu já ia passar aqui em São Paulo de novo, estava incomodada com algumas coisas que tinha nela. Acabei saindo desse último emprego, tinha um dinheiro guardado, e aí, de curiosidade, uma noite veio na minha cabeça: se você passasse seu aniversário em Fernando de Noronha, como que ficaria? Mulher. Não foi à toa que eu resolvi ir de última hora para Fernando de Noronha. As passagens estavam muito mais baratas, o pacote da viagem como um todo acabou ficando metade do preço do que costuma estar na alta temporada, porque meu aniversário é em maio e ele não é necessariamente a melhor época do ano para ir para Noronha. Mas eu tinha uma motivação astrológica muito forte para fazer esse movimento, porque estava no processo de construir o Terapia Astral. Na época a gente estava fazendo o branding na marca, né? A Gabi Laroque, que foi a responsável pela identidade visual da marca, tinha, antes do meu aniversário, acabado de me mostrar a primeira versão do que ela tinha construído. Eu pedi alguns ajustes, ainda não tinha a estrelinha na rede, ainda tinha uns ajustes de cores na paleta para fazer. E se eu passasse meu aniversário em São Paulo, eu ia ficar com Saturno na minha casa 10 nessa revolução solar. E assim, num ano de construir uma empresa, por mais que Saturno seja regente de Capricórnio e possa apoiar essas construções mais pro longo prazo, também pode trazer muita burocracia, muito peso, muita responsabilidade desnecessária. E aí, jogando essa revolução solar lá para Fernando de Noronha, eu tirava esse Saturno da minha casa 10, da minha carreira, e trazia para dentro dela uma lua nova em Touro, que aconteceria no dia do meu aniversário. E uma lua nova em Touro, numa casa 10, num ano em que eu tô construindo uma empresa de um assunto que é relacionado a autocuidado, né, a autoconhecimento, temas muito taurinos, muito terrenos. Touro também é um signo que é muito ligado à estética, né, é um signo venusiano. Acabei decidindo, pronto, eu vou para Noronha, vou tirar esse Saturnão da casa 10, vou trazer a lua nova em Touro lá para dentro e vai dar bom para a construção da marca e para todo esse projeto no longo prazo, não só para o branding especificamente. Voltei de Noronha, uns dias se passaram e a Gabi me apresentou a segunda versão da marca, que acabou sendo a final, porque ali ela deu o nome. Nada como uma mudada de energia na nossa vida para as coisas florescerem, né? Mas eu confesso que eu também vou ter meus desafios nesse ano, nessa construção do que eu tô fazendo. Além dessa lua nova em Touro, a minha casa 10, na verdade, tá cortando em Áries, e bem angular a gente tem uma conjunção de Marte, que é o regente de Áries, esse signo, esse planeta que tem essa energia de ação, de empreendedorismo, de abrir as portas, de fazer acontecer, ele tá lá, o que vai me dar muito impulso para colocar isso no ar. E ele está conjunto com Quiron. Falando muito superficialmente aqui para não repetir, basicamente ele fala sobre feridas que a gente carrega na alma. Então, para mim, é um ano de cura profunda em relação à minha imagem profissional, à construção da minha carreira, ao desenvolvimento e permissão da minha criatividade, a curar isso que ficou por muitos anos escondido em mim, né? Na astrologia tradicional, Marte é regente de Escorpião, além de Áries. E nessa minha revolução solar, eu tô com a minha casa 5, da criatividade em Escorpião. Se eu busco o regente dele, que é Marte, um deles, né? E ele tá na minha casa 10 conjunto a Quiron, é um ano de curar essas questões em relação a se permitir ser criativa, se permitir se expressar e se mostrar pro mundo fazendo isso, que é o que eu tenho tentado fazer. Mas acima disso, é um ano de assumir as rédeas, a liderança da minha vida, a construir uma jornada que de fato faça sentido de viver com a pessoa que eu sou. E isso envolve quebrar muitos tabus, muitas amarras em relação à forma como eu achava que a carreira precisava ser desenvolvida, né? Que eu lutei em todos esses últimos anos para fazer acontecer, tentando seguir um script, um roteiro mais certo, ditado ali pela sociedade, mas que não necessariamente faz sentido para todo mundo, né? Eu finalmente voltei a viver me permitindo sair fora da linha, escrever errado, sem ter que arrancar a página inteira só porque uma ou outra coisa saíram um pouco fora do que estava planejado, sabe? E aí, tantas viagens incríveis que eu já fiz me levaram para lugares maravilhosos nessa vida, mas foi em uma viagem recente
que me mostrou que às vezes é na simplicidade, nos pequenos detalhes que moram as coisas mais ricas da nossa vida. Aquele meu grande amigo, sempre citado aqui, Vitor, vulgo caroneiro, né? Pra variar, estava viajando no meu aniversário e no aniversário de uma outra amiga nossa, a Juline Play. Esses apelidos de Ouro Preto, né, gente? Ele estava na China a trabalho e não conseguiu comemorar nosso aniversário com a gente esse ano, mas como ele é um amigo muito querido, ele acabou dando de presente pra gente uma ida pro Bonete, que é uma praia que tem aqui em Ilhabela, uma comunidade isolada em que você só consegue chegar de barco ou fazendo 4 horas de trilha. É uma comunidadezinha caiçara numa praia muito linda, acho que tem uns 300 habitantes em média, e é um lugar muito gostoso de se estar. Como ele é afastado da cidade, à noite o céu fica a coisa mais linda do mundo, sabe? Ele reservou uma casinha muito fofa pra gente no Airbnb, assim, é tipo minha casinha dos sonhos, aquelas casas que tem um pé direito um pouquinho mais elevado, que tem uma vibe rústica, assim, paredes brancas com madeira, muita planta, muito vidro, espaços abertos, portas grandes, janelas grandes e muito mato em volta. Uma churrasqueirinha no quintal ali em cima da grama, umas pranchas de surf soltas pela casa pra gente usar, e é isso. Sem abas, caroneiro e Juninho numa casa daquelas, com uma picanha pra colocar naquela churrasqueira e um vinho, deixa a gente. Esquece a gente naquele quintal lá que a gente tá em casa, a gente tá em família. Foi numa noite naquele quintal, fazendo churrasco, embaixo de um céu extremamente estrelado que chegava a emocionar, que a gente percebeu que a gente estava em um dos momentos mais especiais que a gente já viveu junto, assim. Nós três já viajamos várias vezes para muitos lugares juntos, mas aquela viagem em si pareceu tão especial porque parecia que a gente estava em casa, parecia que a gente estava em família, fazendo uma coisa que era muito rica, sabe? Nessa viagem caiu um pouco minha ficha de que às vezes a gente não precisa ir tão longe para viver momentos muito, muito especiais com pessoas muito, muito queridas. E foi entendendo isso que eu passei a entender um pouco melhor o meu pai, que não tem muito esse costume de viajar, fazer viagens internacionais, tal, o tempo inteiro dentro do avião, mas todos os fins de semana, religiosamente, ele está lá na fazenda. Se a gente parar para pensar bem, provavelmente o que o meu pai sente indo todos os fins de semana para a fazenda é um pouco daquilo que eu senti com os meus amigos naquela viagem para o Bonete. Simplicidade, natureza, uma casinha que faz você se sentir em casa e você se identificar com quem realmente você é. Mas de vez em quando é bom a gente sair um pouco do roteiro e se permitir fazer umas coisinhas que a gente não tá necessariamente tão acostumado, né? Uma das imagens que nunca vai sair da minha cabeça foi daquela vez em que meu pai veio aqui pra Ilhabela, ver onde que a filha dele tinha se metido, né? Quando ele viu o mar pela primeira vez, a gente não tava junto, porque ele tava atravessando a balsa para chegar na ilha, mas ele entrou no mar pela primeira vez aqui na prainha de Santa Teresa, que é uma praia que eu amo muito na ilha, e eu levei ele para viver esse momento, né? Eu vi ele entrando no mar pela primeira vez. Geralmente essa é uma cena que você vive com os seus filhos, né? Mas eu vivi isso com meu pai e foi muito bonitinho. Ele foi entrando devagarzinho no mar assim, e aí jogou água na cabeça, e depois ele pegou água, colocou na boca e falou: Meu Deus do céu, é muito salgada mesmo. Além dessa cena dele ter entrado no mar pela primeira vez, uma outra que não vai sair da minha cabeça dessa primeira viagem dele pro litoral, foi no dia em que eu levei ele para fazer um passeio que tem aqui na ilha, em que você atravessa os morros da ilha para ir pro lado leste de Jipe, e aí no caminho você vai parando em várias cachoeiras. Meu pai ama água doce, meu pai ama água, né? Fazenda cheia de lago, de represa, ele tá sempre mexendo com essas coisas. Mas na volta você rodeia a ilha de barco, né? E aí vai conhecendo as praias do norte. E eu tenho um vídeo no meu celular, eu vou ver se eu solto nos conteúdos dessa semana, da carinha do meu pai no barco. Um sorriso de orelha a orelha, assim, com o barco pulando por conta das ondas, né? Ele é mais acostumado a navegar em lagos, em represa, que não tem ondulação. Foi uma experiência muito gostosa de ter vivido com ele, sabe? Ainda em vida, assim. Eu tinha minhas dúvidas se meu pai um dia ia conhecer o mar, mas pela minha teimosia de ser a filhinha caçula que vai pra puta que pariu, acabei conseguindo fazer isso acontecer e acho que consegui mostrar pra ele, consegui explicar pra ele, mesmo que sem palavras, mas o lugar explicou o motivo, a preciosidade que eu sentia em viver na Ilha Bela, no mar, perto da praia.
que é meio que uma sessão de terapia, né? Então, acho que eu posso falar que eu sentia uma necessidade de que meu pai entendesse minhas motivações para viver tão longe de Goiás, né? Num lugar com cultura, com a natureza, tão diferente do lugar onde eu cresci, né? Mas eu acredito que com todas as experiências que ele viveu aqui naquele fim de semana em que ele, por conta própria, decidiu viver onde que eu tava vivendo, como que eu tava vivendo, ele conseguiu entender que finalmente a filha dele aprendeu a viver bonito. Ah, você ficou aqui até o fim? Lembra que no episódio passado eu já dei um spoiler dos próximos passos de terapia astral, né? Vamos começar a ler histórias de pessoas que já se consultaram comigo em leituras de mapas astrais. E qual que vai ser a dinâmica? Você que já se consultou comigo, que tem uma história que teve um final peculiar, engraçado, curioso, trágico, enfim, uma história que mereça ser contada aqui no Terapia Astral, eu vou liberar nas próximas semanas um link por onde vocês vão poder mandar essas histórias. E a ideia é que você conte a sua história, eu vou ver se dá certo de liberar tanto para vocês enviarem por texto e também um áudio, eventualmente, até sua voz pode aparecer aqui, eu posso modular ela para que não seja exatamente a sua voz e que, né, nenhuma identidade seja revelada. Né, caso você queira contar alguma história que envolva outras pessoas e que é melhor deixar abaixo. Eu vou contar a história, né, o caos que se formou aqui, conforme vocês narrarem para mim nesse envio das informações, e vou abrir o mapa astral aqui para mim, olhando o que estava no céu acontecendo naquele momento e quais eram as possibilidades de acontecimentos, de tendências para sua vida ali naquele ano. Eu tenho muitas histórias legais de feedbacks, né, que as pessoas voltaram para me contar depois, mas eu confesso que acho que o tema que mais tem feedbacks marcantes pra mim é em relação a um tema que eu ainda não tenho bagagem na minha vida e que eu não vou ter história pra contar aqui, porque eu ainda não sou mãe, que é a maternidade. Existem muitas histórias de mulheres que queriam engravidar, ou que engravidaram sem querer, ou que estavam tentando engravidar, e que de um jeito ou de outro eu orientei quando, como seria melhor, se aquela pessoa poderia esperar ou não para ter aquele filho, e aí filhos vieram e cada um com as suas histórias. Mas não vai ficar limitado à maternidade. A gente é uma terapia aberta aqui, gente. Então, todo mundo que se sentir confortável com isso, que quiser mandar suas histórias, lembrem que eu vou anonimizar os envolvidos, eu vou mudar nomes, eu vou mudar tudo o que for necessário para não expor ninguém desnecessariamente. Aqui, com as minhas histórias, acaba que quem me conhece, dependendo da história que eu tô contando, do lugar em que eu morei, as pessoas que estão envolvidas, ou o ciclo social ali que me conhece, podem saber de quem eu tô falando, de uma história ou de outra. Mas, né, tenho me esforçado para não expor nomes de empresas, nomes de pessoas, locais de trabalho, enfim. E aí, para contar as histórias de vocês, acredito que vai ficar um pouco mais fácil de dar essa mascarada, porque, né, ninguém vai saber quem que é realmente o dono daquela história. Então, se você se sentir confortável, se você tem uma história legal de mapa astral, de revolução solar, de trânsitos astrológicos que eu já li pra você, mudança de emprego, mudança de relacionamento, casamento, treta espiritual, o que quer que seja, por favor, me deixa saber, separa essa história aí. Nos próximos episódios, em algum momento, vai chegar o link por onde vocês vão poder mandar suas histórias para serem contadas aqui na nossa rede de terapia astral. Obrigada por mais uma sessão, obrigada por todo mundo que está acompanhando esse projeto, por todo mundo que está apoiando. Comenta, deixa 5 estrelas aqui pra gente, compartilha nas suas redes sociais, porque é só o começo dessa jornada. Eu tô muito feliz de fazer isso e mais feliz ainda de, em breve, poder começar a contar histórias que não são só as minhas. Obrigada pela sessão de terapia de hoje e até a próxima.